Anne da Ilha. Capítulo 25. O príncipe encantado entra em cena. Estou ponderando se saio ou se fico em casa, disse Anne, fitando os distantes pinheiros do parque por uma das janelas da casa de Perry. Tenho uma tarde inteira disponível para o delicioso prazer de não fazer absolutamente nada, tia Gince. Será que passo aqui onde há uma acolhedora lareira, um prato cheio de maçãs, 3 gatos ronronando e harmoniosos e 2 impecáveis cachorros de porcelana de nariz verde? Ou será que vou ao parque, onde existe a atração dos arvoredos cinzentos e da água prateada que bate sobre as rochas do porto? Se eu fosse jovem como você, iria ao parque, respondeu tia Jamesina, cutucando a orelha amarela de Joseph com agulha de tricô. Mas a senhora não alega que é tão jovem quanto qualquer uma de nós, tia? Provocou Anne. Sim, de espírito, mas admito que minhas pernas não são jovens como as de vocês. Vá e tome um pouco de ar fresco, Anne. Você tem estado um pouco pálida ultimamente. Acho que seguirei seu conselho, então, concordou inquieta. Não estou animada para os dóceis prazeres do lar hoje. Quero sentir-me sozinha, livre, indomável. Certamente o parque estará vazio, pois todos foram assistir à partida de futebol. Ora, e por que você não foi? Ninguém me convidou, senhor, ela disse. Bem, ninguém além daquele desagradável Dan Ranger. E é claro que eu não iria a lugar algum com ele. Mas, para não ferir seus pobres sentimentos, aleguei que não queria assistir ao jogo. Eu não me importo. De qualquer modo, não quero saber de futebol hoje. Ande, saia e tome um pouco de ar fresco, repetiu tia Jamesina. Mas leve o guarda-chuva, pois creio que vai chover. Já posso ouvir meu joelho ranger. Estou atacada do reumatismo na minha perna. Somente as pessoas idosas devem ter reumatismo, tia. Qualquer um pode ter reumatismo nas pernas, Anne. Porém, só os idosos sofrem de reumatismo no espírito. Graças a Deus, deste eu nunca sofri. Quando você tiver reumatismo no espírito, é melhor que saia para escolher seu caixão. Era novembro, mês dos crepúsculos cor de carmesim, do voo de despedida dos pássaros, dos tristes e profundos hinos do mar, das canções apaixonadas, do vento entre os pinheiros, vagueando pelas alamedas, margeadas de pinheiros no parque. Conforme havia dito, Anne deixou que os impetuosos ventos levassem as nuvens escuras de sua alma. Ela não estava habituada a se preocupar com isso, mas de alguma maneira, desde que retornara a Redmond para o 3º ano, a vida não havia refletido aquela antiga perfeita e cintilante clareza em seu espírito. Exatamente, a vida na casa de Perry seguia o ciclo normal: trabalho, estudo e recreação aos fins de semana, como sempre. Nas noites de sexta-feira, a sala ampla e iluminada pela lareira ficava repleta de visitantes. Nela ecoavam as risadas e os gravejos, enquanto tia Jamesina sorria radiante para todos eles. O tal Jonas das cartas de fio
as visitava com frequência, chegando de San Colômbia no primeiro trem e partindo no último. Era o favorito de todas na casa de Perry, apesar de tia Jamesina, desconfiada, afirmar que os estudantes de teologia não eram mais como antigamente. Ele é agradável até demais, minha querida, disse tia Jamesina a Phil. Os pastores deveriam ser mais sérios e dignos. Um homem não pode rir e brincar e ainda ser um cristão? Questionou Phil. Ah, os homens certamente podem, mas eu me referia aos pastores, minha querida, explicou com ar de censura. E você não deveria flertar desse jeito com o Sr. Black. Realmente não deveria. Mas eu não estou flertando com ele, protestou encapulada. Ninguém acreditava nela, exceto Anne. As outras pensavam que Phil só estava se divertindo à custa do rapaz, como de costume, e afirmavam categoricamente que ela agia muito mal fazendo isso. O Sr. Beck não é como Alec e Alonso, Phil, disse Stella com severidade. Ele é respeitador e leva as coisas a sério, e você pode partir o coração dele assim. Você acha mesmo que eu poderia? Gostaria de acreditar que sim. Philippa Gordon, nunca pensei que você fosse tão insensível assim. É terrível ouvir você dizer que gostaria de partir o coração desse homem. Eu não disse isso, Stella. Ouça-me corretamente. Eu disse que gostaria de acreditar que poderia partir. Adoraria saber que eu tenho o poder de fazer isso. Não a compreendo, Phil. Você encoraja esse homem deliberadamente, mesmo não querendo algo sério com ele. Aí é que você se engana. Pretendo fazer com que ele me peça em casamento, se eu puder, admitiu calmamente. Desisto de tentar entendê-la, finalizou Stella, sem esperança. Gilbert as visitava ocasionalmente nas noites de sexta. Parecia sempre bem-humorado, tomava parte nos gracejos e respondia espirituosamente nas conversação geral. Não procurava nem evitava Anne. Quando as circunstâncias se reuniam, falava agradavelmente com ela e era cortês, como se houvesse sido apresentado recentemente e a velha amizade houvesse desaparecido completamente. Anne lamentava profundamente o fato, mas dizia a si mesmo que estava muito satisfeita e grata por Gilbert ter superado inteiramente seu desapontamento em relação ao que houve entre eles. Preocupara-se de que aquela tarde de abril no pomar tivesse deixado nele feridas terríveis, que demorariam a sarar, e agora via que sua preocupação fora em vão. Muitos homens haviam morrido por inúmeras causas e sido devorados por vermes, mas nunca por amor. Gilbert, evidentemente, não estava em perigo de imediata desintegração. Estava ao contrário disso, desfrutando de sua vida, cheio de ambições e entusiasmos. Para ele, não valia a pena desesperar-se em razão de uma mulher ter sido honesta e fria. Enquanto ouvia as incessantes piadas de Gilbert e Phil, Anne até se perguntava se realmente havia algum dia visto aquela expressão no olhar dele, quando lhe disse que nunca poderia amá-lo, ou se aquele seria tudo fruto de sua imaginação. Não faltavam rapazes que teriam ocupado alegremente o lugar que Gilbert deixara vago. Entretanto,
Anne os desprezava completamente, sem medo nem arrependimento, e se o verdadeiro príncipe encantado nunca viesse, ela não se conformaria com qualquer um que a consolasse. Reafirmou essa decisão para si com firmeza naquele dia cinzento no parque, enquanto o vento soprava para longe a densa neblina em sua alma. Repentinamente, a chuva predita por tia Jamesina começou a cair com extraordinária força. Anne abriu o guarda-chuva e correu colina abaixo. Ao virar na rua do porto, uma violenta ventania seguiu com ela, virando instantaneamente seu guarda-chuva ao avesso, e Anne agarrou-se com desespero. E então ouviu uma voz ao seu lado. "Perdoe-me, você me permite oferecer-lhe um abrigo no meu guarda-chuva?" Anne ergueu o olhar. O estranho era alto, elegante, de porte distinto. Seus olhos eram escuros, melancólicos e misteriosos. Sua voz era terna, musical e complacente. Sim, o autêntico herói de seus sonhos estava parado, bem diante dela, em carne e osso. Não poderia ser mais idêntico ao seu ideal, nem se fosse feito por encomenda. "Obrigada", aceitou ela, um pouco desnorteada. "É melhor corrermos até aquele pequeno gazebo ali adiante", sugeriu o desconhecido. "Podemos esperar por lá até que a tempestade passe. É improvável que continue chovendo forte assim por tanto tempo." As palavras eram bem triviais, mas o tom e o sorriso que o acompanhava, Anne sentiu seu coração palpitar freneticamente. Juntos dirigiram-se apressados até o gazebo e sentaram-se ofegantes sobre o teto acolhedor. Anne empunhou seu guarda-chuva quebrado enquanto sorria. "Quando meu guarda-chuva virou do avesso, fiquei convencida de que há uma espécie de perseguição das coisas inanimadas a mim", disse alegremente. As gotas de chuva cintilavam no cabelo brilhante de Anne, e os cachos soltos caíam sobre seu rosto e pescoço. As bochechas estavam coradas e seus grandes olhos brilhavam intensamente. O companheiro a observou com admiração e, diante do olhar dele, Anne sentiu-se ruborizar. Quem era aquele homem? Ora, o distintivo branco e vermelho de Redmond estava preso em sua lapela. Pensava que conhecia pelo menos de vista todos os estudantes de Redmond, exceto os calouros. E aquele jovem cortês certamente não era um calouro. "Vejo que somos colegas de faculdade", disse ele, observando com um sorriso o distintivo de Anne. "Isso deve ser suficiente para que eu me apresente. Meu nome é Rowan Garden. E você é a senhorita Shirley, que leu o ensaio sobre Tennyson na Philharmonic Society na outra tarde, não é mesmo?" "Sim, mas não estou conseguindo lembrar-me de você", admitiu ela com franqueza. "A qual turma você pertence?" "Sinto que ainda não pertenço a nenhuma. Cursei meu primeiro e segundo ano em Redmond há 2 anos, mas passei uma temporada na Europa desde então. Agora voltei para finalizar meu curso de artes." "Este também é o meu 3º ano", disse Anne. "Então, somos colegas de aula, além de colegas de turma. Agora estou conformado com a perda dos anos devorados pelos gafanhotos",
respondeu o acompanhante, expressando um universo de significados com seu esplêndido olhar. A chuva não parou por quase 1 hora, mas o tempo pareceu passar voando, quando as nuvens se abriram para dar brechas a um pálido raio de sol de novembro que incidiu transversalmente sobre o porto e os pinheiros. Anne e seu companheiro partiram juntos para casa. Quando chegaram ao portão da casa de Perry, Roy já havia pedido permissão para visitá-la e havia recebido. Anne entrou com as bochechas incendiadas, o coração palpitando forte até a ponta dos dedos. Rust, que subiu no seu colo e tentou beijá-la, encontrou uma recepção muito distraída. Repleta de emoções românticas na alma, Anne não tinha condições de dar atenção naquele momento ao bichano de orelhas rasgadas. Na mesma noite, um pacote foi deixado na casa de Perry, endereçado à senhorita Shirley. Era uma caixa que continha 1 dúzia de magníficas rosas. Fuxiqueira e impertinente, Phil agarrou o cartão que caiu da caixa e leu o nome e a citação poética escrita na parte de trás. "Royal Garden", exclamou. "Ora, Anne, não sabia que você conhecia Roy Garden." "Eu conheci hoje à tarde no parque, em meio ao temporal", explicou apressadamente. "Meu guarda-chuva virou com o vento e ele me resgatou com o dele." "Ah!" Phil encarou Anne com curiosidade. "E esse incidente totalmente trivial justifica o envio de 1 dúzia de rosas de cabos longos e uns versos tão românticos? E é a razão pela qual sua face se avermelha como a de uma cândida donzela ao ler o cartão? Anne, seu semblante atrai totalmente." "Pare de falar bobagem, Phil. Você conhece o Sr. Garden?" "Sim. Conheço suas 2 irmãs e sei um pouco sobre ele, assim como qualquer pessoa que pertence à sociedade de Kingsport. Os Gardens estão entre os mais ricos e nobres dentre os chamados de Blue News. Roy é adoravelmente belo e inteligente. Há 2 anos, a saúde de sua mãe enfraqueceu e ele precisou trancar a matrícula e viajar com ela para o exterior. O pai já faleceu. Deve ter ficado extremamente desapontado ao ter que desistir dos seus estudos, mas disseram que ele estava perfeitamente tranquilo." "Fé-fim-fum, Anne. Sinto o cheiro de romance no ar. Eu quase a invejo, mas nem tanto assim. Afinal, Royal Garden não é o Jonas." "Sua boba", disse Anne altiva. Porém, naquela noite, ela permaneceu sonhando, acordada, por muitas horas e não quis dormir. Suas fantasias despertas eram mais fascinantes do que qualquer visão da terra dos sonhos. Será que, enfim, havia chegado o príncipe encantado? Relembrando aqueles gloriosos olhos escuros que fitaram os seus tão profundamente, Anne sentia-se fortemente inclinada a acreditar que sim. Se você gostou, curte esse vídeo e deixe um comentário. Eu vou adorar responder.